Fala pessoal, beleza? Aqui Bim Maciel com o meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa de Rocks on the Radio pela Urban TV. E hoje com um convidado especial. Vai apresentar? Vamos apresentá-lo? Vou apresentar. Se é que precisa de apresentação, estamos hoje aqui falando, recebendo nos nossos estúdios nosso amigo, parceiro, companheiro e colaborador do programa, Guilherme Pereira, grande guitarrista, fã do assunto, conhecedor do assunto que vamos falar hoje. Isso aí. Que é, vamos antecipar já o assunto? A gente chamou o Guilherme porque a gente queria fazer um programa há muito tempo sobre o Barão Vermelho. Fizemos um no ano passado, né? Falando qual que era melhor, era com ou sem o Cazuza. Né? Tretinha básica. Criou uma polêmica, tava bacana, porque a gente adora polêmica. Quase nada. Só que daí a gente viu que o Barão Vermelho tem uma discografia, um trabalho gigantesco depois do Cazuza. E disse, vamos fazer um programa só do Barão. Daí o Guilherme é maluco, topou, voltar. Não é vir, é voltar. Voltar, né? Não é nem vir, é voltar, né? E por que o Guilherme? Porque depois, durante o programa, vocês vão ver o porquê que a gente está chamando ele. Ele exatamente. conhece bem, toca com o pessoal do Barão. A carreira profissional dele caminha aí nesse sentido, né? Então nós vamos dar um breakzinho, tocar a nossa vinheta e daqui a pouco a gente volta. The Rocks on the Radio, volta já. Solta a vinheta. Fala galera, estamos de volta. Hoje aqui eu tô de pé, não sei se vocês repararam. Não. Né? Mas sem mais delongas, vamos de música. É isso aí pessoal, voltamos e acabamos de ouvir duas músicas do Barão Vermelho. Declare Guerra e Quem Me Olha Só. Declare Guerra aqui a gente colocou a versão ao vivo, mas mais recente que eu digo do que o disco que foi liberado, foi lançado. Esse Declare Guerra é a música do primeiro disco do Barão sem o Cazuza, né? Até o motivo que a gente trouxe isso aí, porque já começar a mostrar o que era o Barão sem o Cazuza, né? Primeiramente agradecer aqui pela presença, né? Poder estar participando com vocês aqui. Imagina. Também é uma honra, é muito legal falar dessa banda aí, que é icônica para mim. Conheço o Barão desde meus... que eu me lembro de gente já, 4, 5 anos de idade, né? E Já ouvia, né? é um prazer falar deles aqui sempre, né? Eu sou fãzaço de carteirinha. Esse disco, ele, em particular, para mim, ele foi a mudança assim, né, do Barão em relação ao Frejá assumir os vocais, né? Primeiramente. Como uma primeira experiência, né? Declare Guerra estourou um pouco, né? Ele teve sua particularidade de vendas ali, não foi expressivo, foi bem pequeno em relação aos outros álbuns do Barão, né? Com o Cazuza. E teve Torre de Babel também, que é uma grande música nesse álbum, né? Eu acho que, pra mim, a melhor música do álbum é Torre de Babel, né? Inclusive foi o nome de uma banda que depois eu fui a fazer nos anos 90. Mas teve essa particularidade de experiência vocal do Frejá. O que eu mais percebi desse álbum, assim, né? Foi essa experiência, né? Como guitarrista também, trazendo já nos shows ao vivo Fernando Magalhães, não nas gravações, né? Mas a primeira percepção é essa aí. Esse é o primeiro disco sem o Cazuza, né? E rolou a gente acho que já comentou isso, que o próprio Frejá, ele hesitou um pouco, né, em assumir os vocais, né? Ele até falou assim, até contamos aquela história que teve um vocalista aqui de Santa Catarina, de Floripa, que foi chamado, né? Que foi o Iramelo. Né? Quem me contou isso foi o Murilo Valente, do Tubarão. Eles, porque o Murilo Valente era o guitarrista da Decalcomania, que era a banda do Iramelo. E o Iramelo tinha um jeitão de Cazuza, né? Ele era até fisicamente parecido, magrinho, com o cabelo meio encaracolado. Cantava, tinha uma região vocal muito parecida com o do Cazuza. E eis que ele recebe esse telefonema de alguém e ele, a princípio, acha que é um trote, que é uma brincadeira. E aí ele é convidado, né? E a resposta, para surpresa de quase todos, não dos que estavam na banda, ele disse, não, obrigado, eu tenho a minha banda aqui e eu vou continuar com a minha banda. Foi corajoso. Corajoso e, parabéns pra ele, né, cara? Sim, deve ter sido uma experiência fantástica.
Cara, imagina ter Imagina. recebido isso, pô. Só o fato de ter recebido o convite. E aí eis que o Frejá, não, pô, eu 100% dessas músicas em algum momento eu já cantei, porque eu compus elas, né? Eu fui lá pro violão e compus, então ele Não, também... mas mesmo assim foi um desafio, a gente sabe que a gente já falou isso no outro programa, não é só assumir o vocal, né? Sim, Toca é a independência da voz a com gente, guitarra. o Guilherme Não pode tinha. falar como ninguém, porque ele começou só guitarrista, Hoje foi canta, fazer uns backs, hoje ele canta, ele faz show cantando o show inteiro, então é uma diferença, né? Isso, não, exatamente. Requer uma experiência, né? Não é assim chegar e... a gente vê exemplos de artistas assim extremamente versáteis e virtuosos, como Ed Van Halen, por exemplo. Eles gravavam as músicas depois de executar na turnê. Eles executavam numa turnê como experiência e depois para poder... Porque eles tinham muito backing vocal também no Van Halen. Só um exemplo rápido, né? E aí assim, e depois não, eles foram gravar antecipadamente o álbum e foram para a turnê e não conseguiram executar as músicas e cantar os backing vocals, só o backing vocal. Então assim, essa experiência tem que partir com muita... Tem que ter segurança, né? Com muita segurança, né? Então a gente sente que ali... E por isso o Fernando Magalhães veio a vir nos shows do Barão, né? para fazer um Para background suprir lá, o background ali do Frejá, né? Nos riffs, principalmente. Tudo E, rifado, e né? ele, isso que eu ia falar, né? Os arranjos dele são muito riff, né? Muito rifado, assim. muito Ele rifados, ele não faz uma guitarra base, né? Ele é... Exatamente. Apesar de no Declare Guerra, ele trouxe um pouco mais para base do que para riff, né? A gente nota isso nas músicas, né? Mas no próprio Torre de Babel, não dá para cantar e tocar aquele riff que ele faz. É bem difícil. É um riff muito difícil. Então, assim, não dá. Então, por isso que eles trouxeram realmente tem o Fernando pra isso. Pense Dance, por exemplo, né? Não é, a gente, sim. não sei, a gente vai falar mais tarde. Pensando Pense até dá, Dance. mas tem que ter treino, né? Tem que ter treino. E foi a primeira música que, inclusive, eu consegui cantar e tocar. Eu fiquei, tu me cara, falou. foi Mas é um Mas, riffzinho enfim. também, né? criado por um baixista. Mas depois a gente vai falar. Mas depois a gente fala, então. Mas assim, ó, interessante falar desse disco ainda, que é o seguinte, como tinha acabado de vir do sucesso do Maior Abandonado do Barão, que foi o último disco do Cazuza, que foi o grande sucesso do Barão até aquele momento, né? Ele chegou e, pelo que falam aí, a gravadora fez um boicote, porque era o disco teve Declare essa, Guerra do Barão, sem o Cazuza, e o Cazuza acabou de, eu acho que era Ideologia, né? Não, o Cazuza primeiro disco do era Cazuza. era ideologia, era. Sim, Acho isso que foi sim, simultaneamente. É. E aí eles passou por cima, Eles né? assim, agora o medo vai morrer, vamos botar no Cazuza ali, que vamos... Realmente veio por tudo. Que E tanto era que a eles mesma mudaram- gravadora ainda, né? E depois eles mudaram de gravadora pro próximo disco, que tem Quem Me Olha Só, que a gente botou aqui, que é o Rock em Geral, de 87. Outra particularidade desse álbum que eu tava reparando, e eu gosto muito dessas artes, né? A arte do disco começa a mudar da fase Barão antes do Cazuza pro Barão Carreira sem Cazuza. Né? As artes delas são muito mais bem preparadas. Elas são artes, não são fotos como eram até aquele momento. Até aquele momento era a banda em frente àquele hotel famoso lá na Lapa. Depois era os músicos assim, todos encenando uma pose. Do Maior Abandonado ali na frente Isso, do... todos eles. Exatamente. Era nesse hotel, né? Exatamente. E aí daí pra frente não, começa a ter uma arte a capa. Realmente uma arte com um artista plástico, com imagens, com designers. Com certeza. Dali pra frente o Cardia Barão- deve ter feito algumas capas, né? Isso, exatamente. Tem um cara muito famoso, eu não sei o nome dele, que foi quem criou também o do Carne Crua lá na frente e tal. É um artista muito conhecido. Não ele é o fez Brinco, a- não é o Não Brinco sei. Cardia, não é? Não sei. Não sei dizer, a gente tem que dar Depois eu vou dar O uma Brinco pesquisada. Cardia é os 80% das capas de rock aí dos anos 80, Então 90 é foi ele esse. que fez, né? Então é esse cara. Eu vou dar uma olhada, depois eu boto os acredito. créditos aqui embaixo. Ver. É? É isso aí. Mas assim, ó, e daí o que acontece? Também esse Rock em Geral, que é do Quem Me Olha Só, que a gente passou o clipe, marca também pelo seguinte, chegou a vender 15 mil cópias só. Sim, eu vi isso. 15 mil, né, cara? Não é Isso nada, naquela não, época era... Nada. 15 mil era o público de um show, quem dirá, né? E daí o que acontece? Acaba saindo, ou não por causa disso, por outros problemas, o Maurício Barros sai da banda, Isso, né? exatamente, né? Ele acaba Ele volta saindo- depois, a gente vai falar depois, mas ele nesse disco aí, ele grava e E sai. ele volta como contratado, né? Depois na volta, né? Depois a gente vai falar isso também depois, né? Isso. Eu tô tranquilo Então, aqui. e daí consolida, o Fernando Magalhães já participava da turnê do Das Declare turnês Guerra, ao vivo. e aqui no Rock Geral ele já gravou, né?
Já gravou. Fernando Já gravou Magalhães. algumas guitarras. Ele não era o oficial. Não, mas ainda, ele já estava mais tinha- dentro da banda. E Já o tava Liminha mais também fez suas participações já no iniciou aqui ou não? O Liminha, Peninha. Peninha. Peninha, né? Peninha. Isso. Peninha. Liminha, é. será que não... Quem foi o produtor? Foi o Liminha, não, né? Eu acredito que é no próximo álbum que ele entra. O Peninha, né? O Peninha É, entra... o Peninha. O Peninha entra um antes do Carnaval, não é? Eu acho que é um antes O ano do Carnaval. É. Bom, enfim, que Acredito também... que seja esse mesmo, é rock em geral que ele entra. Rock em geral, né? Peninha que deu uma outra... que não era muito comum ter percussionistas em bandas de rock, ainda mais o próprio Barão Vermelho, que era comparado ao Rolling Stones muito em função dos riffs de guitarra, a pegada blues e tal, ainda que os Rolling Stones muitas vezes conseguem... tem percussão, né? Mas aí é pontual, não é? Pontualmente, Faz né? parte da banda. Faz parte. Assim, eu acho que o Peninha foi genial quando ele conseguiu botar num estilo de rock and roll que é a proposta do Barão. Rock and roll puro, que talvez tenha sido a banda mais rock and roll dos anos 80, mais 90, purista, né? Ele conseguiu introduzir a percussão de modo que só acrescentasse, não... Bom, ele era genial. Ele era genial. Era muito bom. Pelo que eu me lembro, assim, eu acabei não estudando isso, mas pelo que eu me lembro, ele entrou no Carnaval. Tá, o Peninha. Pode ser efetivamente, porque- até porque o nome já que requer isso, porque tem muita percussão Muita dentro percussão. dele. Sim. O disco todo é recheado de percussão. Isso. Então assim, ó, o que aconteceu? O Maurício Barros, ele sai no Carnaval, eu acho, tá? Se eu não me engano. O que acontece? Depois, isso é relato do Fernando Magalhães, do Rodrigo Santos, em viagens que a gente fez, em vários papos que a gente bateu sobre o Barão. Eles falam muito da influência do Peninha após entrar na banda em relação a tempo, em relação a métrica, à né? métrica, a maestria que ele tinha em Condução, criar. né? Ele escrevia os tempos para eles, assim, ó, em partitura, e falava, ó, vamos fazer isso aqui, o que vocês acham? Aí, por exemplo, o Quando que eles gravaram, né? Do Roberto Carlos. Roberto Carlos, que é uma versão que tá à parte que não tá em nenhum álbum Sim. deles, né? Foi um disco em homenagem ao Roberto Carlos, vários artistas Isso. fizeram música. Ali, por exemplo, aquele tempo da música foi feito pelo Peninha. Aquilo lá é... E aí tem que todo ter mundo ficou quebrado. Eu falei assim, cara, como é que a gente vai No tocar? Punch do Rush não consegue Ali tocar tem isso. muito tempo em branco, né? Tem E ele é muito- contra, muito- ele é contra o que tá cantando. Ele é invertido, difícil, né? tem que ser muito Ele é bem invertido. foda, cara. Então, é tudo coisa do Peninha. Tudo que tem de quebrada, de ataque no meio de música, em intervalos, é tudo o Peninha deve ter tem xingado pra Ele era o metrônomo da banda, né? Era o metrônomo, era o maestro, inclusive, o cara sobre tempo era ele da banda. Então, assim, tem muita influência no carnaval. Sim. Então, falando de Peninha, encerramos este primeiro bloco. Tu vê, ó, passou rapidão, né, cara? A gente aqui conversando com esse expert em Barão Vermelho, que é o nosso amigo Guilherme Pereira. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. The Rocks on the Radio, dá um tempinho e volta já já. Voltamos, galera, sem mais delongas, vamos de música! É isso aí, pessoal. Voltamos e acabamos de ouvir Pense Dance e O Poeta Está Vivo. Pense Dance, é aquela que a gente estava falando. Essa aqui é a música que fez o maior sucesso no disco Carnaval, tema de novela da Maria de Fátima. É a protagonista. Lá vai o noveleiro começar a falar de novela. Porra, cara, Vale Tudo foi a novela mais... Foi essa da Odete Roitman? que morreu? Essa aqui da... Eu sei tudo, novela. Que essa aqui era a vilã da novela. Quando aparecia ela, já aparecia quando aparecia o riff de guitarra do Pense Dance, lá vem alguma sacanagem. Não, mas assim, ó, voltando ao álbum, que é do Carnaval, né? Carnaval, Isso, exatamente. Esse álbum marcou realmente para mostrar o Barão Vermelho, o que viria a ser de sucesso. Né? Daí Não sei, né, começou. Guilherme? Acho que esse foi o disco que daí foi o primeiro disco com uma identidade única mesmo. Não Isso, tinha nem. a identidade Já tinha todo resquício que pudesse haver da Ainda havia presença. muita dos- comparação do Frejá com Cazuza. Isso aquele assim, lance isso todo. foi pra E assim, enterrar de vez a. Não enterrar, né? Mas foi o ponto de inflexão aí. Né? Agora é Barão Vermelho, Barão mesmo. Eu acho que assim, a influência que fala muito ali, né, das guitarras, né, eles vêm com timbres diferentes de tudo que eles já haviam feito até ali. Né? Então assim, ó, vem uma repaginação completa na banda, né, nesse álbum, né?
principalmente com a saída do Maurício Barros, né? Então eles ficam mais fortes guitarristicamente falando, né? As duas guitarras vindo por causa da câmera. Porque aí já tem o Fernando Magalhães. Já tem o Fernando Magalhães, né? Inclusive Pense Dance foi criado o riff pelo Dé. Pelo Dé, né? Foi o Dé que foi quem criou esse riff. Que é um baita Palmeira, que é um baita músico. Isso. Que era o baixista que ainda estava nesse álbum, né? Ele vai até o próximo. Ele vai até o próximo. Isso, exatamente. Exatamente. E aí o Pense Dance, né, cara? Eu acho que pra mim assim é a mudança da banda e ela cria a identidade a partir daqui. Antes daqui ainda era aquela era limpinha, guitarra mais limpa, não tinha tanta... Ainda tinha, querendo ou não, uma influência do Cazuza. Cazuza ainda vinha, daquela gravadora, enfim, dali pra frente eu acho. Não sei, no disco anterior tinha alguma música com Cazuza ainda? Não. Já não tinha mais nenhuma música. No Declare Guerra usaram letras do Renato Russo, Arnaldo Antunes também. E Pense Dance também só frejar, né? E os Pense Dance tem cooperadores, né? Tem cooperadores. Mas nenhuma com Cazuza também. Isso, exatamente. Não tem mais nenhuma com Cazuza depois, né? Depois parece que eles gravaram, mas nada que fez um sucesso, assim, né? Gravaram algumas músicas assim. Mais o frejar nas músicas do Cazuza, dos discos do Cazuza, né? E aí isso. E aí tem a clássica também, que vem em segunda opção de lançamento, que foi Não Me Acabo. Não Me Acabo, ela fez muito sucesso desse disco. Ela fez sucesso depois, porque eles foram regravar ela depois, no ao vivo, né, na frente. E aí ela se tornou, assim, música de todos os shows ao vivo deles. Cara, quase todas as bandas tocavam, de cover tocavam essa música. Eu, inclusive. Esse disco eu me lembro, porque eu tinha esse disco em vinil. Descasso, cara, tinha a própria música Carnaval. Sim, ela tinha um pouco mais de swing, assim, né? Não era mais um rock and roll purão. Lembrava mais, assim, tipo Santana. Né? Mas eles tinham esse negócio do rock do Rolling Stones com esse lance, não é salsa, é alguma coisa do rock, uma coisa salsa, latina, assim, tipo latina. o Santana mesmo, né? Isso aí. Que tem a guitarra, mas tem o swing, o contratempo do latino, que era aquilo que a gente estava falando no bloco passado, que vem muito por causa do Peninha. E a ação percussiva na música. O Peninha tem uma responsabilidade, vamos botar, botar esse sal aí, esse tempero na música. Sem dúvida. Sal na salsa. Sal na salsa. Tu vai ver em outros discos, depois a gente pode falar mais, outros discos lá mais pra frente. Chave da Porta da Frente é Santana puro, né? Do disco Barão Vermelho. Isso. Lá na frente, lá no em 2004. O próprio Carne Crua também tem meus amigos do Tio Zé, como é que é? O nome da música? Vou lembrar. Pergunte ao tio Zé. O Não Me Acabo é aquele que começa eu que não fumo cigarro, que fala, mas também não vou viver só de pampulha, né? Mas eu acho que a letra é do Arnaldo Antunes junto. Se eu não estou enganado. Deve ser, junto, porque tem a cara dele. O cara não fumo cigarro, mas também não vou viver só de pão puma, né? Cara, era muito bom esse disco, era muito bom. E a capa também... E aí se consolidou o Frejá também como letrista, né? Assim, forte, né? E esse vinil, eu me lembro que ele era o disco era simples, mas a capa era dupla. Isso. Cheio de fotos. Que é essa coisa que a gente não tem mais, né? Se bem que tá voltando, né? Ontem eu tava assistindo lá o Festival de Rock do Brasil, cara, tá todo mundo relançando seus discos em vinil. Sim. Porque tá sendo... que o mercado tá aberto para isso agora, né? Tá receptivo, né? O pessoal tá... Mas tu falou que tinha algumas histórias para falar sobre o Poeta Está Vivo da música? Então, uma música super importante do Barão. O Poeta Está Vivo é o próximo, que é o do Barão ao vivo. Não, que é do ao vivo não. Desculpa, é o... Na Calada da Noite? Na Calada da Noite. Na Calada da Noite, exatamente. Então assim, o que... Só um pouquinho, na Calada já saiu, o 10 já saiu. Já saiu. Já tá o Dade. Já tá o Dade. Que o Maurício Barros volta. Pouco tempo, que é uma presença luxuosa para qualquer banda. O Maurício Barros ele não volta para os shows. Não, mas volta para gravar. Isso. Mas o Dade ficou um ou dois discos? Não, ele ficou um só. Um só, né? Um só. Que é uma presença luxuosa para qualquer banda, né, cara? Um baixista como Dade, né? O cara é fantástico, né? Brilhantou ali. Ele daria um programa só para ele. O cara é fera demais. Então assim, o que eu tenho de história sobre isso, né, em relação ao Fernando Magalhães, porque eu fui conversar com ele sobre o solo do Poeta Está Vivo, que para mim é o solo mais icônico junto com o Ovelha Negra. Do Carlini. Assim, para mim, são os dois solos, assim, como guitarrista, e já falei com inúmeros outros guitarristas, e a maioria também fala a mesma coisa, assim, do rock. E aí o que aconteceu? Primeiramente, a gravação desse solo. O Fernando Magalhães, ele não ia fazer o solo da música, né? Quem estava fazendo o solo era o Frejá, e estava tentando ininterruptamente, e não saía o solo. Não saía. E o Frejá largou a Fender, eu achava que era uma Les Paul, inclusive, daí ele largou a Fender no estúdio, né?
e falou assim, cara, faz aí, vê se tu consegue. E o Fernando pegou e gravou de primeira o solo até hoje, esse mesmo solo. Ele fez num solo só, de primeira. De primeira foi do Ovelha Negra também, né? Cara Negra foi também, de primeira também. Então assim, são Tem coisas que uma saem, entidade né, que cara? baixou ali dos dois. Ah, não tem como entender, né, E é um cara? solaço. Espiritual e... Baita solo. Só lembrar até arrepia, cara. Não, ele é lindo demais. E aí tem Engraçado isso. que as músicas com tempo mais lento, cara, tendem a ter uns solos mais... Ah, melodia. mais harmônico. Eu lembro, Ele queria. vou dar meu pitaco aqui, eu não sou guitarrista, longe disso, mas eu gosto muito daquela do Lanterna dos Afogados, Também, do Paralamas baita do Sucesso, solo. que É lindo, que não, é é outro, outro, que é é outro solo que eu acho maravilhoso outro solo icônico também, e é né? não é um rock acelerado, um rock mais pra balada do que pra... Também é um solo que dá pra incluir nesse trio. Eu incluiria sem o dúvida, Lanterna dos não. Afogados Também. também. É lindo. Cara, que é... Aí é outro guitarrista também, Sim, ET, né? fantástico, é muito bom. Mas o... Tem mais uma coisinha sobre esse disco, né, cara, em relação a isso, é que o Cazuza ainda estava vivo nas gravações. Sim. Durante as gravações. Que é o ano que ele morre, né? 1990. Isso. E durante as gravações ele estava vivo, e aí, só que ele estava, sabe aquele filme que saiu e tal, ele de cadeira de roda, segurança carregando ele e tal, aquela fase já terminal final ali, né? Fundão de poço total. Ele foi de cadeira de rodas no show, no estúdio, e eles estavam fazendo as audições de mix, né, pra ver o melhor mix e tal. E aí o Fernando Magalhães estava gripado, e ele ficou de canto assim, porque não podia ninguém estar com nenhum tipo de virose ou gripado. Naquela época não existia ZT, não existia nada, né, cara? Aquilo era... Morria na hora, E né, a gente sabe como é que ele tinha a vida dele, né, desregrado. Mas, e cara, ele foi lá, ele disse que ele ouviu o solo assim, ele chorou, né, falou assim, disse que apontou pro Fernando Magalhães e falou assim, cara, que solo lindo, não sei o que, disse que elogiou muito ele, assim, então. O Fernando falou que foi um dos únicos contatos que ele teve com o Cazuza. Que ele nunca tinha tido contato com o Cazuza. Não, era um mundo bem diferente assim do Barão com o Cazuza. O Maurício Barros, ele deu uma declaração uma vez sobre essa música, o Pé Está Vivo, que ele disse que o Frejá falava muito assim, ó, essa música com certeza foi feita por mim, eu não sei se... Foi uma mulher junto com ele, não lembro o nome. Qual música? O Pé Está Vivo, agora me fugiu o nome da mulher também. E dos Quental, não é? Dos Quental, talvez? Tá, depois eu vou pesquisar isso aí. Mas ele disse que ele sentia sempre o Cazuza, parecia que ele estava assim, ó, psicografando alguma coisa. Acho que ele tava vivo ainda, pô. Não, mas assim, cara, é uma coisa... Em relação ao sentimento, talvez. Cara, e é uma letra, uma música... Eu costumo dizer que assim, ó, eu sou fãzaço do Pense Dance, mas pra mim, o Poeta Está Vivo é uma das obras-primas do rock. É uma coisa intocável. Ela é fantástica. E uma baita homenagem, né, ao parceiro. E assim, acho que aquela coisa já tava sentindo que o cara tava indo embora, né? Assim, pô, eu tenho que fazer homenagem enquanto ele tá aqui pra... E depois nós vamos falar sobre um disco ao vivo que lançaram mais pra frente, que daí foi tipo uma retomada do Barão, né? E aonde eles botaram aquele vídeo do Cazuza cantando junto, né, cara? Isso. Participando ali. Tava morto, né? Cara, aquele Codinome Beija-Flor. Cara, aquilo é... Codinome Beija-Flor. Então, relembrando o nosso poeta, né, Cazuza, vamos nos despedir deste bloco e a gente volta no próximo bloco com mais histórias e para daí encerrar o nosso programa. Então, vocês que estão aí, não saiam, vai ali, pega um pouquinho e volta, porque tem mais Barão Vermelho para vocês no próximo bloco, daqui a pouco a gente volta. Voltamos agora aqui para os nossos comentários finais, só que antes de mais nada, queria aqui mostrar para vocês, olha aqui a camiseta que eu estou usando hoje. A minha também é Bigodones. Eu também tô, mas não é de lá. Aqui do nosso parceiro mais que especial, o Luiz da Roots Records. Então vocês que querem relembrar vinil, comprar vinil, né? Relembrar suas épocas de vinil, CDs também, posters e camisetas. Aonde é que você vai? Roots Records. Já tá com a tua conta lá? Pagou a tua conta lá já? Eu já tô querendo uma nova conta. Minha briga agora é com o marceneiro para aumentar meu armário. De camiseta. Lá tem camiseta. Hoje aqui a gente fez questão de vir com 2 brasileiros, né? Raul Seixas e nosso querido Belchior.
E encerrando aqui, a gente deixou para o final aqui comentar um disco específico, né? Desta primeira parte deste programa, né? Porque nós temos mais a segunda parte ainda, né? Eu ia falar, a gente já não comentou que vamos fazer um outro programa sobre o Barão para continuar a discografia do Barão. Continuar. E a gente pulou propositalmente a cronologia aqui do disco para falar hoje, para falar nesse bloco de encerramento sobre um específico que é o que tu acha mais interessante, né, Guilherme? Eu acho muito expressivo esse álbum de ao vivo, porque tiveram alguns, teve RPM, inúmeras bandas faziam esses álbuns ao vivo, né? Mas ninguém conseguiu trazer essa essência do rock tão forte assim para um vinil, né? Naquele momento como o Barão, nesse ao vivo 89, Barão ao vivo 89, né? E eu lembro que o Barão fazia muito as rádios. Naquela época, tinha aqueles programas ao vivo também da banda em estúdio. Que a banda Transamérica fazia isso, né? Estúdio Transamérica. Então, até 89 que saía pra nós aqui também. Então, acabou a coincidência do 89 com o ao vivo. Mas era muito forte, né? Era muito visceral. Eles foram muito felizes naquele álbum ali, né? Acho que foi pra mim um dos melhores. Eu tenho todo autografado, né? Então, Tu trouxe outra vez aqui? Eu trouxe outra vez, exatamente. Esse disco, eu lembro como fosse hoje a gente ouvindo isso aí, cara. A gente parecia que tá num show, né? Não, pode ser uma coincidência, uma percepção minha, porque normalmente as bandas, né? Por exemplo, Paralamas lançou ao vivo, era o terceiro disco deles, né? O quarto disco. Mas gravaram 3 e fizeram o 4. Depois do Selvagem. O Titãs demorou bastante. O Kid Abelha nunca teve um ao vivo, só muito depois. Quem mais? RPM lançou o segundo. Então, assim, mas assim, o Barão já estava com 7 anos de estrada, já era o 4º ou 5º disco, então quer dizer, já tinha uma bagagem de estrada, até de background de instrumento, de habilidade musical, né? Jamais parruda, então não sei se isso vieram do Pense Dance, né? Vieram do Carnaval, que era um disco bastante consistente artisticamente falando. Então não sei se isso tem alguma coisa a ver por ser o disco dos ao vivos dos brasileiros o mais bem feito, assim. Mas tu sabe também que agora tu falou. Porque depois lá em 95 o Paralamas também lançou um que daí era muito melhor do que o. Muito melhor. Eles dizem isso agora, porque tem mais experiência, mais bagagem. Porque fazer ao vivo, cara, é muito diferente. E vinha de 2 fracassos, né, também, né? Então, Severino agora nós temos que fazer para arrebentar, porque senão não tem a questão da sonoridade também, né? Porque para 95 já tinha CD, né? Eram CDs, então é uma outra qualidade. Inclusive as mix que eram feitas ao vivo, né? As mesas de som, os periféricos eram todos de qualidade. Em 89 ainda não tinha isso. Ainda vinha de coisa precária, né? Para um vinil. A captação era bem diferente. Big, mais temos para hoje? Bom, então encerramos o programa de hoje. O primeiro programa sobre o Barão Vermelho, né? O Guilherme vai ficar com a gente aqui mais um tempo. E vamos encerrar o programa com uma banda catarinense, né? Vai ficar aqui até semana que vem? Até semana que vem. Vamos dormir aqui, o Paulo vai dar comida, vai lavar. Beleza? Tô dentro. Vai jogar aqui diferente hoje. Presta atenção. Então, avisos paroquiais. Tu gostou disso, né? Quando é que nós vamos ver esse programa? Todo sábado às 19 horas, programa inédito na urbantv.com.br. Tá. E aí as reprises inéditas? Reprises inéditas? A grade é tão grande de reprise que eu não decorei ainda. Vai vendo lá. Eu vou lançando no Instagram lá e vamos ver. A reprise procura no site da Eu sei que tem domingo, tem segunda, quarta e sexta. Os horários variam. Várias variáveis de horários. Isso. Então tá. E as nossas redes sociais? @the.rockradio. E as camisetas? Da Roots Records. Então, semana que vem a gente vai de volta com a parte 2 desse bate-papo aqui. Bom. E vamos encerrar, claro, para não perder o costume, com uma banda catarinense. A banda do chefe. Muito carinho, porque afinal de contas é a banda do chefe. Né? Que é a Carne Viva. Carne Viva com a música Carne Viva. Carne Viva. Com, no vocal, quem é? Duda Medeiros. O Paul McCartney catarinense. Então, semana que vem a gente está de volta com a parte 2 desse programa maravilhoso que a gente teve aqui a presença mais que luxuosa do Guilherme Pereira. Não perca as reprises. Sábado que vem a gente está de volta. The Rock on the Radio, o Rock Salva.